Eita, professor, mas é muitos nomezinhos, né? Mas não se preocupe, pessoal. Agora é a hora que nós vamos recordar, lembrar os principais assuntos que falamos na aula 45.1, porque agora é a 45.2, o momento que a gente faz aquele bate-bola para relembrar os principais assuntos falados nas células nervosas, que vão constituir o nosso sistema nervoso, e só conhecemos algumas. Falamos sobre o que, professor? Nós estávamos falando sobre o tecido nervoso. E o que estávamos falando do tecido nervoso? Sobre as células que constituem a principal, nós começamos a falar do neurônio. E das glias, células glias. Mas, é que neurônio e das células glias e como ocorre a passagem, o impulso nervoso. Mas, antes de nós revermos, sempre tem que frisar uma coisa. Primeiro, meus queridos, o processo é assim, estrutura. O que é estrutura? A estrutura vai dar a forma, e a forma nós chamamos de morfologia. Morfologia de forma geral, a forma. Só que como nós estamos falando de células nervosas que transmitem uma informação, olha, não é nem transmitir. Essas células, elas captam o que a gente chama de informação, mas não é a informação que elas captam. Por exemplo, captar eu tenho estrutura morfológica nasal, tem células que vão captar moléculas. Essas moléculas têm aromas. Esses aromas são distintos. Então, quando essa morfologia nasal, tecidual, mucoso, capta, as células nervosas vão receber através dos dendritos essas sensações e vão transpor do sistema nervoso central, o que significa os diversos, os distintos aromas. Não é só tocar, alguém está te tocando, o tato. Não é só o tocar, a pressão desse toque. O ambiente está frio, essas células da epiderme vão ter células anexas e as células nervosas que estão conectadas a essas células anexas vão transpor essa sensação de umidade maior, umidade menor, seco. Quando o ambiente está seco, você sente a sua pele mais áspera. Quando você está num ambiente... Agora, vamos esquecer se eu estou sentindo frio, se eu estou sentindo calor, se eu estou sentindo uma coisa que é quente ou está fria. E as emoções? Quando você escuta uma música e essa música te remete a uma vivência lá no passado, que vai te causar emoções boas ou não. Tudo isso não é só transmissão, não é só transpor, não é só captar a informação. Então, quem é responsável para que a gente possa sentir as emoções, ilhas de memórias? Além disso, outras funções como a gente só lembra que está piscando o olho quando a gente fala, você está piscando, presta atenção que você está piscando. Além de o coração está batendo e você não manda ele parar, porque tem o sistema autônomo, tem o simpático, parasimpático
E quem são essas células que comandam isso? Os movimentos peristálticos. O dilatar, o contrair. Veias, artérias, o músculo. Quem controla, quem comanda. Então, são células do sistema nervoso. Nós colocamos aqui para vocês a estrutura básica do neurônio, que tem o corpo celular, que nele tem um núcleo e é constituído de ramificações denominadas de dendritos, que recebe e transmite pelos axônios. O axônio é esse de vermelhinho, tá? Aí alguns desses axônios apresentam bainhas de mielina. E essas bainhas de mielina, né, tem uma intersecções aqui, ó, que são chamadas de nódulos, vão formar os nódulos de Raven. E aqui ocorre, né, recebe, e aqui vai, é o terminal de transmissão, onde ocorre a sinapse, dependendo do órgão que está conectado. Quem auxilia, quem estrutura, quem faz a manutenção, quem faz a conexão? Células glias. Micoglia, os astrócitos, oligodendrócitos. E também as células de Schwann e as células epidermáticas, ou epidermárias ou epidermáticas, que vão captar moléculas que nós vamos falar, que dá a conexão de sabores. E a forma com que ocorre essa passagem. Tudo bem? Finalizando, ó. Agora eu vou deixar vocês fazendo as atividades. Daqui a pouco o tio volta para fazer as correções junto com vocês. Tchau. Professor, pelo amor da misericórdia, não é isso? Ó, galerinha, eu sei que teve bastante questões, tem algumas questões abertas e fechadas, mas ó, vamos deixar uma coisa clara aqui para nós, tá bom? Olha só, como é que nós vamos corrigir essas questões? Sempre eu tô aqui frisando nisso. Se tiver alguma questão aberta, a gente vai ler a questão e vai colocar o gabarito, a resposta. Professor, eu vi que as palavras não são as mesmas. Muitas vezes nós vemos que os estudantes eles estão em processo contínuo evolutivo de adquirir termos na sua escrita. Então, se lá na escrita, né, ele não colocou o conceito, o nome, mas descreveu, está correto. O que a gente pede nesse momento, na hora que eu estiver comentando uma questão aberta? Que se o estudante colocou a resposta, não colocou o termo técnico, o conceito, mas descreveu ele, está correto. O que a gente pede é que ele coloque entre parênteses o nome. Na hora que ele vê, caramba, não coloquei oligodendritos, mas eu descrevi. Eu não coloquei glia, células da glia, mas eu coloquei o nome delas. Então você sublinha e coloca o termo técnico entre parênteses. Isso cria uma familiarização e auxilia no processo dinâmico na hora da prova, de você fazer a sua prova dissertativa. Já as questões fechadas, aquelas que nós vamos escolher as alternativas, na hora que eu coloco aqui mostrar, ó, só essa alternativa é correta, algumas vezes a gente vai voltar lá no slide, lá na lâmina, e mostrar por que as outras não completam, tá bom? Vamos ficar de olho então nas correções e sanar as dúvidas das nossas atividades. Esse é o momento agora, tá bom? Na tela. Olha aí, ó, primeira questão. Vamos ler? Vamos. Pessoal, não, eu sei que é difícil, mas quando a gente faz uma questão fechada, não olha para as alternativas ainda não. Vamos lá, ó. Para que ocorra propagação de um impulso nervoso. Olha, quando eu já vi na minha cabeça propagação do impulso, sempre lembre, olha aqui, ó, núcleo, corpo celular, dendritos, né, ó, os dendritos.
Aqui, ó, o axônio e aqui a região terminal. Alguns axônios têm a bainha de mielina, né? Exatamente, exatamente. E por onde... Aqui, ó, eu vou colocar assim, ó. É a região de recepção. Então, recebe a informação. Aqui vai transmitir e aqui vai a região de acepção e terminal, que a região vai propagar a informação. Então, a informação é captada aqui e transmitida até aqui, ó. E aqui vai ocorrer o que a gente chama de sinapses, dependendo do tecido que está ligado. Onde é que você ouviu isso, professor? Lá nessa lâmina aqui, ó. Pá! Lembra? Nós falamos disso. Tem outras informações? Tem, professor. Aqui, ó, quando nós falamos, ele recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa. Ok. Então, isso aqui, essa explicação foi só porque nós lemos isso aqui, ó. Então, para que ocorra a propagação de um impulso nervoso, é de extrema importância que haja conexões entre os neurônios. Ah, então olha aqui a lâmina onde nós vimos isso. Cadê as conexões, professor? Pum! Aí, ó. Isso aqui é um neurônio. Aqui tem outro neurônio. Aqui tem outro neurônio. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem outro. São conexões. É como se fosse... Sabe o que me lembrou? Quando tu tem um... Como é que chama? Um sistema Wi-Fi? Não tem um Wi-Fi? É para dar uma determinada área Wi-Fi da internet. Só que o outro é o repetidor. Ele repete o que está sendo transmitido por um. Então é como se fosse um repetidor, só que esse repetidor vai dar um maior impulsionamento. Isso tudo, ó, quando a gente lê isso aqui, ó. Aqui, ó, que haja, ó. A propagação do pulso é extremamente importante para que haja o quê? Conexões entre os neurônios. Cara, cada frase, nela está embutida informações. Ok, Jefferson, mas vamos, não vai bater no tempo e eu estou só no primeiro, né? Esses locais, denominados de sinapses, é onde ocorre a reação química de transpor essas informações captadas. Apesar de não serem áreas de contato direto, permite a passagem do impulso nervoso em virtude da liberação de neurotransmissores. Essas reações de captar aroma, de transpor o que é amargo, que não é a informação, nos levar a uma determinada emoção. Essas reações, chamamos de sinapses, porque elas vão traduzir essas reações químicas para nós. Apesar de não serem de área de contato, permite a passagem do impulso nervoso em virtude da liberação de neurotransmissores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que o pulso nervoso se inicia. Pelo amor de Deus, onde é que inicia, pessoal? Aqui, ó. Aqui ele capta a informação. Quem capta a informação? Os detritos. Passa pelo corpo e vai para os axônios. Então, alternativa C. The question 2. Quando se estuda o tecido nervoso, é frequente que se mencione o nódulo de Haver. Que vem a ser esses nódulos, pessoal? Nódulo é o que aqui, meus queridos? Aqui, ó. São essas estruturas. Tá? São os nódulos de Haver. Mas cadê aquela lá que mostra, né, professor? Acho que é essa. Células glias. Cadê? Deixa eu pegar a lâmina aqui rapidinho. Nossa, onde é que tá?
Eu atrás. Acho que aqui tem. Aqui, ó. É que eu risquei, ó. Nódulo de Haber. É esse nódulo aqui, ó. Tá bom? Tá bom. Não, estava no segundo. Quando se estuda o tecido nervoso, é formado por frequentemente pelos nódulos. E que vem a ser o quê? A região entre os dendritos? Não. Por que não é a região entre os dendritos? Porque entre os dendritos é a sinapse. Região constituída por células do sistema nervoso. A região que constitui o sistema da célula nervosa é o sistema simpático parasimpático. Célula que circunda o axônio, denominado determinados neurônios, a célula que circunda o axônio são as bainhas de mielina, nada a ver. Região do neurônio que impede a condução do impulso nervoso. Não. Região não mielinizada. Isso mesmo. É a região onde tem uma intersecção. Não é mielinizada, não apresenta células de Haber. O tecido nervoso é fundamental para o funcionamento do corpo. Sem ele, não seríamos capazes de responder aos estímulos do meio, racionar e nem mesmo de nos locomover. A respeito desse tecido, marque a alternativa correta. O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso periférico, como cérebro, medula, espinhal. O tecido nervoso é formado exclusivamente por neurônios, células responsáveis por transmitir os impulsos nervosos. Dendrito Dendrito é a extremidade terminal do axônio. O tecido recebe informações do meio externo e interno, processando-as e enviando-as para os órgãos e glândulas. Astrócitos, microglias, mastócitos, leucócitos, nada a ver. Essa aí tá esdrúxula. É a alternativa D. O tecido recebe informações do meio externo, que é o ambiente, também do meio interno, que são os sistemas, sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema gastrointestinal, sistema muscular. Eles recebem e processam informações e enviam a órgãos e glândulas. The question 4. Quais são as 3 partes básicas do neurônio? Pessoal, corpo celular, dendritos e axônios. Cada um deles tem uma sua função aí. Deixa eu ver até aqui, ó. Então, o corpo celular é a parte onde fica. Tá. Pediu para descrever? Pediu para descrever. Mas tá aqui, ó. Corpo celular, dendritos e axônios. São os 3. Corpo celular é a parte onde ficam os núcleos e também as ramificações que recebem a informação. Dendritos são várias ramificações que estão no corpo terminal e também no corpo que recebe. Axônio é o prolongamento do corpo celular que se conecta aos neurônios, músculos, tecidos e glândulas. E vamos aqui para alguma atividade do Enem. A figura a seguir representa um neurônio básico, uma célula básica, uma célula típica do sistema nervoso, do tecido. O ponto 1 e 6 indicam algumas partes dessa célula. Marque a alternativa que indique corretamente o nome dessas partes. De 1 a 6, gente, aqui é dendritos, aqui é corpo celular, isso aqui é o núcleo neuronal, aqui é a bainha de mielina, aqui é o axônio 5 e aqui é a região terminal. Então, a única alternativa, vamos pegar 1 é o dendrito e o 2 o corpo celular. Onde tem dendrito 1, tá errado aqui, é corpo celular, tá ok aqui. Errado, corpo celular. Mas já veio com a resposta. Ai, que Jefferson idiota, né? Então, a alternativa é D. Já estava com a resposta. Eu ia por exclusão, mas já estava com a resposta. Para mim, meu diretor,
Meus queridos, finalizando aqui, um abraço, um beijo para todos vocês. Tchau.